Vamos olhar agora, pessoal, os chamados limites laterais de uma função. Isso aqui é extremamente importante para a gente criar a condição de existência de limite num determinado ponto, tá? Então veja bem, considere a função fx representada no gráfico a seguir. Então existe uma função aqui, eu não dei a função algébrica dela, dei só o desenho gráfico dessa função. Tudo bem. Quando a gente começa a reparar nessa função aqui, a gente vai verificar que em relação aqui ao valor de x igual a 3, vou colocar referência aqui no valor de x igual a 3. Tá? Então, nós observamos que para valores próximos de x igual a 3 pela esquerda, temos valores de y próximos a 4. O que é isso? Se você, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 0. Quando você vai aproximando do 3 pela esquerda, pelos valores menores que ele, então ó, 0 está dando 1, 1 deu aqui 1 e pouquinho, o 2 já deu aqui 2 e um pouquinho, 2,5 aqui já deu quase no 3, tá vendo? Ó, eu estou aumentando meus valores de x e meu gráfico está fazendo isso, então os valores de y estão aumentando. Quando eu estou chegando aqui no 2,8, 2,9, o meu gráfico está chegando aqui no 3,8, 3,9. Quando eu estou chegando no 2,99, o meu gráfico chegou no 3,99. Então, quanto mais eu aproximo do 3 pela esquerda, o meu y mais vai aproximando de acordo com o gráfico aqui. É só olhar o espelho, ó. Vou falar que não tem jeito de eu ter uma curva uma reta, ó. O espelho aqui, ó. Aqui vai aumentando e aqui vai chegando ali, tá? Então, tá chegando próximo de quem? Do 4. Então, eu vou aproximando o x do 3 pela esquerda, o y vai aproximando do 4, correto? Vou usar outra caneta agora. Agora, observamos que para valores próximos de x igual a 3 pela direita, temos valores de y próximos agora a 6. Perceba que, aqui ó, o 4, o 5, né, o 6. Então eu vou aproximando aqui agora, olha lá onde está o gráfico, lá em cima. Quando o 6 deu lá no infinito, então o 5 já deu aqui perto do 7 e pouco. O 4 já deu aqui perto do 7. O 3,5 já deu aqui no 6,5. O 3,2 já deu aqui perto aqui do 6,1. O 3,1, ó, eu vou, tá dando aqui. Muito, quanto mais eu aproximo do 3 pela direita, o meu y está aproximando de qual valor de y? Ó, qual? Do 6. Então eu estou aproximando por aqui pelo gráfico, é só olhar o gráfico, ó. Olha lá, ó. Vou aproximando aqui, o gráfico está aproximando aqui, ó. Correto? Então aproximando do x3 pela direita, o y aproxima do 6. Estou indo bem devagar, falei várias vezes, repeti, parece que fica até chato, né? Mas é que realmente a gente entenda isso. Então nós verificamos que quando eu aproximo, ó, limite da função, quando o x tende a 3, quando tem esse menos do lado, é a aproximação pela esquerda, tá? Quando aproximei pela esquerda, deu 4. E limite da função, quando o x tende a 3, aproximado com mais, é aproximado pelo lado direito, deu 6. Então pela esquerda deu 4, pela direita deu 6. Como os limites laterais, esquerda e direita, são diferentes, confere, né? Um deu 4, o outro deu 6. Como eles são diferentes, não existe o limite da função quando o x tende a 3. Não existe. Ok? Então fica claro. Para que exista o limite, os laterais têm que ser iguais. Deu diferente, não existe o limite da função naquele ponto. Tá bom? Isso tem que ficar claro. Naquele ponto não existe o limite da função. Então, ó, vem aqui a frase agora, ó. Só existirá o limite de uma função para x tendendo a um determinado valor se os limites laterais dessa função forem iguais. Então, se olhou um, olhou o outro, deu igual, beleza. Caso contrário, não deu. Esboçar o gráfico da função f definida por f de x. Menos x se x menor que 0. 2 se x estiver entre 0 e 4. X se x maior que 4.
verificar se existe o limite da função quando x tende a 0, limite da função quando x tende a 4, tá bom? Muito bem, isso aqui é uma função com várias sentenças, né? 3 sentenças diferentes. Então você vai verificar que existem os pontos em que a frequência, que a função muda de sentença. Então o valor de x0, ele está como limite de uma sentença e limite da outra sentença, correto? Não, esse limite aqui não é o limite que nós estamos falando, é o ponto limite que muda de uma sentença para outra. O ponto 4 também, ele é o final dessa aqui, início dessa outra sentença. Então, para a gente fazer o gráfico, eu tenho que usar esses valores de referência, o 0 e o 4. Tá? Então, como eu tenho que usar valores menores que 0 e maiores que 4, e entre 0 e 4, eu já venho aqui e faço minha tabelinha já de referência, né? Já olhei as funções, são simples, tá bom? Então eu vou escolher valores anteriores a 0 e posteriores a 4, vou escolher 2 anteriores a 0, então eu vou escolher o menos 2, o menos 1. Agora, quando a gente tem, para fazer o gráfico, várias sentenças e tem valores que pertencem a 2 sentenças, tudo bem que aquele é menor e aquele é maior ou igual, tá? Aqui o x maior ou igual. Então, o 0, na verdade, só pertence a essa. Só que para que a gente construa o gráfico, eu vou fazer o 0 para 2 sentenças. Então, aqui é 2, tá? Então eu vou colocar 2 zeros, tá? E separo. Assim faço um desenho diferente, uso uma cor diferente aqui, para entender que isso aqui é uma sentença, esse 0 é de uma sentença, esse 0 é de outra. Que agora vai do 0 ao 4. Então 0, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Como o 4 também está em 2 sentenças, vou repetir o 4 2 vezes. 4, 5 e 6. Também faço um traço aqui. Tá? Na hora que a gente for fazer o desenho aqui do gráfico, vocês vão entender por que eu tenho que repetir esses dois valores, 2 zeros e 2 4. A gente só coloca valor repetido quando você tem várias sentenças e esses valores pertencem a 2 sentenças. Outra coisa que ajuda a gente aqui é olhar onde que está o igual e aonde não tem o igual. Onde não tem eu ponho intervalo aberto, onde tem eu ponho intervalo fechado. Então para o 0, na primeira sentença não tem igual. Então você põe aqui intervalinho aberto. Já na segunda sentença, o x com 0 tem o igual. Então você põe intervalo fechado, bolinha fechada. O 4, na segunda sentença, tem igual, intervalo fechado. Na terceira sentença não tem, intervalo aberto. Para quando a gente for construir o gráfico, a gente saber onde que a gente põe os intervalos, aberto ou fechado. Então, muito bem. Agora vamos fazer as contas. Está dizendo aqui. Se o x for menor do que 0, essa primeira sentença, vou até o 0, tá? Como se fosse menor ou igual, tá? Eu faço menos x, quer dizer, inverto o sinal. Se é menos, fica mais. Se é menos, fica mais. O 0 não tem sinal, fica 0. Aqui está falando que se os valores estiverem entre 0 e 4, eu simplesmente coloco 2. Então essa aqui. Então 2, 2, 2, 2 e 2. E na última fala que x, para x maior que 4, eu coloco o próprio valor de x. Então, 4, 5 e 6. Beleza? Então, meu x vai do menos 2 ao 6 e meu y vai até o 6, sem positivo. Vou fazer a mão mesmo, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É meu y, que é o x. Menos 2 e 2. Menos 1 e 1. 0. Aqui intervalo aberto, uma bolinha aberta. E ó, juntando os pontos, deu isso aí. Agora aqui vai ser sempre 2 com intervalo fechado aqui, ó. 0 e 2, 1, um pouquinho, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até o 4, fechado também. E aí o gráfico deu isso aqui.
correto? Ó, uma constante, o y sempre é 2. E depois 4 e 4, 4 e 4, com intervalo aberto. 5 e 5, 6 e 6 e vai infinitamente. Então tá aí. Ok? Aqui é 2, aqui é 4 e aqui é 0 em y. Então fiz o gráfico, tá vendo? Se você não coloca esse ponto aqui, ó, ele não chega aqui, tá vendo? Que é intervalo aberto, ele teria que vir aqui. Mas como você coloca só números inteiros, você ia parar o gráfico aqui, ia ficar um buraco aqui, ia deixar de ser função. Aqui é a mesma coisa, não ia ter essa parte, ó. Ia vir o gráfico aqui, depois começava aqui, ia ter um buraco aqui em x e não pode, isso deixa de ser função, correto? Isso aqui é uma função, porque a função tem como saber pelo gráfico se é ou não é função? Tem. Você vai estar traçando retas paralelas ao eixo y e essas retas só podem cortar em um ponto. Então mesmo aqui, se você traçar uma reta, como aqui não está o intervalo, correto? Esse aqui é intervalo aberto, vai só cruzar nesse ponto aqui. Então esse gráfico vai caracterizar um gráfico de função. Lembrando que ele é infinito ali e é infinito ali, né, e contínuo agora, correto? Muito bem, agora vamos responder a pergunta. Limite da função quando x tende a zero. Então você faz primeiro limite da função quando x tende a zero pela esquerda e o limite da função quando x tende a zero pela direita. E aí nós vamos ter o limite quando x tende a zero por essa função aí. Tá bom? Então vamos lá. Aqui está o zero. Quando x tende a zero pela esquerda, está dando zero. Correto? Ó. Olha o gráfico. Ó. O gráfico vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Quando o x está aproximando do zero, o y também aproximou do zero. Agora, quando o x aproxima de zero pela direita, está aqui. Eu vou diminuindo os valores de x, o y sempre 2. Estou diminuindo os 2. Então eu cheguei pertinho aqui, deu quem? 2. Como os limites laterais são diferentes, não existe o limite quando x tende a 0. E o limite quando x tende a 4 pela função. Limite quando x tende a 4 pela esquerda, desculpe, pela direita. Vamos lá, aproximando pela esquerda. Ó. Quando eu vou aproximando pela esquerda, o gráfico vem vindo, parou aqui. Aqui o y é quanto? 2. Aproximando pela esquerda, o y está dando 2. Ó, agora eu vou diminuindo, tá vendo, descendo o gráfico, correto? Então quando eu for diminuindo o x, até chegar próximo de 4, o gráfico está ficando ali. Então o gráfico está descendo, descendo, descendo. Não chegou aqui, o gráfico deu quem? 4. Como são diferentes, o limite da função quando o x tende a 4, nesse exemplo também não existe. Tá? Bacana, né? Tem o último exemplo aqui. Nós vamos fazer aqui. Tá? Seja a função f de x menos x mais 3 obter os seguintes limites. Essa é uma função simples do primeiro grau. Tá? O gráfico é uma reta. Não tem mistério nenhum não. Então vamos fazer aqui, ó, x e y. Vamos escolher alguns valores para x. Como pediu o limite com x tendendo a 4, vamos passar pelo 4. Então vamos escolher aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Então 2, ó, menos 2 mais 3, 1. 3, 3 menos 3, 0. Menos 4 mais 3, menos 1. Menos 5 mais 3, menos 2. Menos 6 mais 3, menos 3. Beleza. Vamos fazer o gráfico aqui. Aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom. E o y vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é o x. 2 para x e 1 para y. 3 e 0. 3 e 0. 4 e menos 1, 5 e menos 2, 6
menos 3. Lembrando que essas funções são de reais para reais, tá? Certinho, mas tudo bem. Porque quando for 0 vai dar o 3. Quando passou aqui no 3. Tá? Esse aqui também seria um ponto. 1 e 2. Beleza. Muito bem, mas vamos marcar aqui o 4, que é o ponto de referência. Tá dando menos 1. Perceba aqui, se eu for aproximando do 4 em x, tá? Pela esquerda, o gráfico vai descendo, vai descendo, vai descendo até bater aqui, que é menos 1. Então, ó, um pouquinho mesmo. O limite dessa função, quando o x tende a 4 pela esquerda, é dar menos 1. E agora eu vou aproximar pela direita. Ó. Vem diminuindo o valor de x, o meu y vem aumentando, aumentando. Na hora que eu chego perto do 4, o y chegou perto do menos 1. Limite dessa função, quando o x chega perto do 4 pela direita, é menos 1. Logo, a gente vai ter o limite, quando o x tende a 4 nessa função aí, é o menos 1. Então, o limite dessa função, quando o x tende a 4, é menos 1. Porque tanto aproximando pela esquerda quanto pela direita, todos estão apontando para este valor aqui, correto? É o menos 1 em y. Tudo bem? Beleza. Agora vamos fazer aqui um rápido comentário, né, sobre o limite da função quando tende para o infinito, tá? Esse símbolo aqui, tem gente que acha que é o 8 deitado, né? O professor escreveu errado, não escreveu não. Esse é o símbolo do infinito, tá? Duas bolinhas do ladinho uma da outra, assim, ó. Não é 2 zero, não. É o infinito. Então, limite da função, quando o x vai para o infinito. Aí eu sempre pergunto na sala lá, o que é o infinito? Aí os alunos, é o que não tem fim. Não, bobagem, isso é coisa de poeta, que meu amor é infinito, igual as estrelas do céu. Mentira, hein? As meninas que escutar isso aí, racha fora, porque as estrelas do céu têm fim, viu? Então, o amor vai acabar. Muito bem. Mas aqui, nós temos que o limite da função, quando x tende ao mais infinito, significa um número muito grande. O mais infinito é um número muito grande. Então veja bem, lá na função, como ela é menos x mais 3, certo? Se você escolhe lá, por exemplo, o 100, menos 100 mais 3, menos 97. Então, um número grande deu um número bem pequeno, menos 97. O 1000, menos 1000 mais 3, menos 997. Aumentei bem o número para x, aumentei bastante, e o número de y deu bem pequeno. Então, o que está acontecendo? Quanto maior é o valor de x que eu jogo aqui, menor dá o f de x, dá o y. Tá? Então, o que acontece? Nesse gráfico aqui a gente vê, ó, se você, ó, é uma reta decrescente. Quando eu for aumentando os valores de x, o meu valor de y vai diminuindo. Então, quando eu jogar o x lá para o infinito, o y vai lá para o negativo, lá para baixo. Então, quanto maior for o x, menor o y. Então, respondendo a letra B, aqui foi a letra A. Letra B, limite dessa função. Quando eu pego o x e jogo lá para um número grande, o meu y dá um número muito pequeno, menos infinito. Tá? E a letra C, limite dessa função quando eu jogo o x para o negativo. Quando eu jogar o x para cá, ó, quando eu for diminuindo, então olha lá na função, quando eu escolher o menos 1000, menos fica mais, aí fica 1000 mais 3, 1003. Então quando eu joguei o y ou x para um número muito pequeno, o meu y deu um número muito grande. Tá, ó, agora aqui, tá vendo? Então quando eu jogo o x para cá, o y vai para lá. Então eles estão, ó, quando vou diminuindo o x, o y vai aumentando e vai dando a minha função para aquele ponto. Então quando eu jogo o x para um número muito pequeno, o y dá um número muito grande. Tá? Então
O limite da função, quando o x for para o negativo, é o y dar um número muito grande. Tá bom? Então vamos ficar com esses exemplos aí para fazer essa introdução, tá, ao estudo de limites. Gostou do nosso vídeo? Marque positivo, se inscreva no nosso canal www.youtube.com/Matusalém Martins. Muito obrigado e até mais.